Então tá, minha gente, boa noite. Mais uma vez, Charles, aqui no canal Bíblia Sagrada. Tá? Como eu tinha combinado, eu ia fazer a parte 2, né? Conforme eu tinha falado, né, na parte 1, né, que é o nome que não deveria ser esquecido, que é o nome Yahuwah, do Deus Todo-Poderoso, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Deus e Pai do nosso grande Yahushua Mashiach, Jesus Cristo, tá? E eu tinha falado um pouco sobre como os trechos, né, demonstravam que realmente Deus queria que o nome dele fosse falado, queria que fosse falado entre o povo, né, até sobre os juramentos. Só que infelizmente, né, conforme o tempo, a própria cultura dos judeus, até por eles ter se espalhado, né, entre várias nações, né, eles gentias, né, eles criaram essa ideia, esse mandamento, se dá para dizer assim, né, porque isso aí é uma coisa deles, não vem da Bíblia, não vem da ordem do Deus, né, de Israel, vem deles, né? E eles abordaram isso, né? Dizendo que o nome não é mais pronunciável, que não tem mais como pronunciar, isso é perdido, né? Isso aí é uma língua antiga, né? Só que, como eu disse no primeiro vídeo, eu ia explicar isso na parte 2. Tem como realmente você falar, tem como você dizer o nome de Deus, saber o nome de Deus, certo? E eu vou mostrar isso agora sobre a própria língua hebraica, antiga, né, e a moderna, tá? Mas se esquecendo, né, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, tá, e compartilhar o vídeo, tá bom? E o mais importante, estudando, pesquisando e sendo que nem os judeus de Bereia, tá bom? Não repara muito que eu tô meio engripado, tá? Mas eu vou tentar dar o meu máximo aqui, tá? Então a gente vê aqui que, como eu tinha falado, né, o tetagrama. Tá? E aqui mostra um pouco como ele era antigamente, né? Era bem parte antiga, né? Nos tempos de Moisés, enfim, né? Era mais ou menos dessa forma que era escrita, tá? Agora, o último aqui é o hebraico moderno, tá? Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então tá, vamos lá. Antes eu só queria argumentar que a questão aqui não é querer se alguém não sabe o nome de Deus ou enfim, né? Você não tem salvação, você não está com Deus, certo? Isso não é verdade, tá? Eu entendo que você conhecendo Deus, você estudando a Bíblia, né? O resultado é você ir atrás disso, você pesquisar, você estudar, você querer saber, né? E tu chega a esse entendimento, certo? Mas o ponto é o quê? Que a tua salvação não é baseada nisso. A tua salvação é baseada em conhecer a Deus e a quem Ele enviou, que é o seu Filho, Yahushua Mashiach, o Senhor Jesus, tá? E por isso que eu quero citar esse capítulo de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Só que no mundo cristão hoje, infelizmente, na frente as pessoas são uma coisa. E por trás elas debatem, elas criticam, né? E isso não é o certo, o correto. Você é o mesmo, tanto na frente como atrás, tu é a mesma pessoa. Certo? E a gente não tá aqui para criar rixas, brigas,
né? A gente está aqui para estudar, para a gente crescer, para a gente, né, ajudar um ou outro, né, a seguir a verdade, né, e glorificar o nosso Deus, né, por intermédio do nosso grande Yahusha. Por isso que eu trouxe essa ilustração, né? Aprende, paz, irmão, paz, querido, né? Mas sempre com um porrete, uma espada, né? Só que nem Paulo diz aos romanos, né? O amor seja sem hipocrisia. Então tá, vamos lá. Então o trecho que a gente vai abordar, outro trecho que eu queria lembrar um pouco, tá em Provérbios 34. Eu acho legal esse Provérbios, né? Ele tem um outro contexto, enfim, né? Só que as escrituras, elas sempre lançam coisas não só no contexto que está ali, mas ela lança outras coisas por trás, né? Daquilo realmente que está dizendo, certo? E eu acho legal esse trecho de Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Trouxe esse trecho aqui só para uma reflexão, tá? Então vamos lá. Como eu tinha abordado na primeira parte, né, do vídeo, o nome que se tornou inefável, a pronúncia do nome divino. Tá? O tetragrama é inefável no judaísmo desde o período interbíblico e permanece impronunciável pelos judeus ainda hoje. Sabemos que isso não é verdade. Tá? Isso para evitar a vulgarização do nome e assim não violar o terceiro mandamento. Tá? Só que o terceiro mandamento, né, ele não diz que você não tem que pronunciar o nome de Deus ou que é proibido pronunciar o nome de Deus. Né? Isso não é verdade. Isso é os judeus que criaram essa ideia. Não foi Deus que criou isso. Até porque o terceiro mandamento de Deus não é em questão de pronunciar o nome dele. É de você não agir conforme aquele nome que está sobre você. Certo? Isso é o significado do terceiro mandamento. Né? É você andar conforme aquele nome que está em você. Como o nome de Deus estava em Jerusalém. O nome de Deus estava sobre o povo de Israel. E quando acontecia de Israel não servir a Deus, nem em Jerusalém com seus deuses e tudo, o que o nome de Deus era? Jogada por terra, difamado. E esse que é o ponto do terceiro mandamento, certo? Só para vocês poderem entender, tá? Vamos lá então. Vamos lá, tá? Vamos começar. Então, o que significa tetragrama? Certo? Como muitos falam, né? YHWH, vamos supor, tá? O tetragrama significa, como tetra, significa 4, certo? E grama significa letra. Então, 4 letras, certo? Existem outros tetragramas no Antigo Testamento. Isso eu estou falando da língua hebraica, do Antigo Testamento. Né? Certo? Existem outros tetragramas no Antigo Testamento, sem ser o nome de Deus? Depois vocês pesquisem aí. Tá? Existe. Né? E a gente vai ver agora. Certo? Existem outros nomes. Sim. Nomes que são tetragramas, tá? No Antigo Testamento. Esdras, Esther, Jó, Oséias, Joel, Amós, Jonas e Naum. E tantos outros, tá? Mas o que é interessante aqui, como é que esses nomes do hebraico antigo, ou se eles querem falar moderno, certo? Tu consegue transliterar esses nomes para esses profetas,
para essas pessoas que viveram a história bíblica. E como é que o nome tetragrama inefável, que não se sabe mais, que tem as mesmas letras, muitas vezes as mesmas consoantes vocálicas, eles dizem que não dá para pronunciar, né? Então isso é uma mentira, porque outros nomes que são tetragramas e que tem as letras hebraicas antigas não consegue transliterar, como é que o nome de Deus não? Então isso é uma mentira. Vamos lá. São vários, então, né, os nomes dados ao Deus, o Pai, né, no mundo religioso, né, principalmente no mundo evangélico. Tá? Quais são? Yehová, Yahová, Yehová, Yahu, Yahweh, Yahuá, Yahé, Yavé, né? Javé, Jeová, Yahweh, Jeová, Jeová, Já, Yau. Tá. Mas qual que é realmente o verdadeiro? Qual que é o verdadeiro? Existe, né? Nesse meio todo, né? No mundo religioso, certo? E para ter uma ideia, né, na religião judaica, certo? No hebraico antigo, né, não existe vogais. E essas letras aqui não existem no hebraico, certo? E, F, I, J, O, V, certo? Isso não, ou W, vamos supor, né? Certo? Então esses sons vêm dos pontos vogais, que vêm pelos traços, né, os pontos, que é os maçoretas, tá? E isso só veio vir no século 6, tá? Depois de Cristo. Que é esses aqui, ó. Esses pontos aqui, tá? Esses pontos aqui, ó. Tá bom? Então disse Moisés ao Eterno, tá? Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disserem, o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? É isso que a gente abordou na primeira parte do vídeo. Isso a gente já viu na parte 1. Tá? E disse o Eterno a Moisés, né? E eu sou o que sou, disse mais aos filhos, dirá aos filhos de Israel, né? Ayá, né? O eu sou, me enviou, né? Yahuá. E se tu for ver, aqui nesse versículo 14, ó, que é em Êxodo, né? Capítulo 3, tem aqui, ó, é aqui que é, ó, quando ele fala, né? O nome dele, né? Mais ou menos, né? Aqui também tem, ó, ele fala, ó, Yahuá, certo? Aí tem aqui Êxodo 3,14, né? Arraiá, Achar Arraiá, né? Certo? E aqui começa o paleo-hebraico, tá? Aqui é o hebraico antigo, né? E aqui o hebraico moderno. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante, tá? Uma coisa interessante que o hebraico ele vem numa uma língua semítica, tá? E ela tem vários significados, né? Como o nosso nome em português assim não tem, mas a língua semítica tem. Ela é baseada em números, ela é baseada em símbolos, baseado em significados por trás daquilo que é escrito, certo? Tá? E aqui é interessante, ó, que cada letra, que nem aqui, ó, aqui o primeiro, né? Ele vale 1.
ele é o Aleph, né? E ele tem uns números aqui, tá? E ele tem um significado, tá? Que é o Aleph, ele significa aqui líder. Líder aqui, ó. Como o Bet, né? Significa casa, né? Pé significa o Gamel, tá? Que é o número 3, né? Porta é o Dalet, né? Ele tem o número 4. Aí vem o Veja ou Contempla, né? Que é o Ra, né? É o 5. Aí depois vai em diante, né? Vav, Zan, Shen, Tet, Yad, Kaf, né? Aí tem do lado aqui o que eles são, os números aqui, tá? Tem o Lamed, tem o Men, tem o Nun, tem o Samak, né? Ayan, Pen, Dist, né? Cup, ou Kof, é Kof, né? Hash, Shan e Taf. Tá? Então, só para vocês entenderem, né? Depois, se vocês quiserem pausar o vídeo, né? Ou pesquisar na internet, isso aqui tem na internet, tá? É bem importante, é bem legal isso. Tá bom? E o hebraico antigo, né? Ele tem 5 letras, tá? Que são vogais, né? Porque ele não tem vogais, tá? Ele tem consoante vocálicas, tá? Mas ele tem mais ou menos como se fosse isso, vogais, né? Que são as principais, né? Que é essas aqui, o Vav, o Ra, o Ayan, né? O Yod e o Af, né? Tá? Que é isso aqui, ó. Yod, Yad, Vav, Ra, Alaf e o Ayan, tá? Que são as consoantes, tá bom? E aqui é o hebraico antigo, tá? Aqui é o hebraico antigo, ó. Tá bom? Para vocês poderem identificar isso que a gente está estudando e vendo, tá? Que não é coisa da minha cabeça, tá? Isso aqui vocês pesquisam, isso aqui vocês estudam, tá? E vocês vão ver isso, entendeu? Então, pessoa que diz, eu não sei, isso aqui não existe, isso aqui não dá para transliterar, não tem como saber o nome. Tá, mas não tem por quê? Porque tu acredita naquilo que os outros falam, supostos líderes religiosos, teólogos, né, estudiosos, né? Ou você pesquisou, você estudou, você bateu a cabeça, você foi atrás e tá aqui. É só você ir, você vai ver. E aqui o hebraico antigo também, tá? Aqui o hebraico moderno. Tá? Vamos lá. Então existe 2 formas também interessantes, tá? Já que a gente está falando do nome de Deus, tá? Tetragrama. 2 formas reduzidas que o nome de Deus, o Pai, aparece no Antigo Testamento. Não só como Yahuwah. Ele tem 2 formas, que é baseadas em Yahuwah, mas ele é reduzida, tá? Uma delas, ela aparece só em Salmos 40 vezes e em Isaías 3 vezes. Então, primeiro ela aparece escrito mais de 43 vezes, principalmente em Salmos e Isaías, tá? E esse nome é o que? Iá, que é Yod Ha, Iá, tá? Isso aqui vocês também quiserem pesquisar, enfim, estudar, peguem o melhor, eu acho que o melhor dicionário que tem, né, na atualidade é o dicionário Strong, tá? Então lá tem um número, até deixei um número aqui, tá? H3050, tá? Podem pesquisar. Então, essa escrita também, que é Iá, aparece 40 vezes e 3 vezes em Isaías, 40 em Salmos, tá? É Iá. Ela aparece numa frase bem dita no mundo evangélico, principalmente, né? Eles gostam de falar isso, né? Que é aleluia. Tá? Mas quando tu fala aleluia no nosso modo português, não tem nenhuma interpretação disso. É só aleluia.
E aleluia quer dizer o quê? Na língua portuguesa não quer dizer nada. Ela não tem nenhuma transliteração, ela não tem nenhum significado na língua portuguesa. Simplesmente a pessoa sabe, mas aleluia quer dizer louvores a Deus, louvado seja Deus, enfim. Certo? Não. Ela diz, louvores a Iá. E eles falam aleluia, beleza, mas é halaluia. 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 Quer dizer louvores a Iá. Então você, quando fala aleluia, você está dizendo louvado seja Iá. É o nome de Deus. Né? É um nome reduzido, que é a junção de Hallelujah, e isso também tu pode ver na Strong, tá? Tá aqui H1984, e A, como eu falei, ali em cima 3050, tá? Ele aparece 22 vezes, essa palavra Hallelujah. E como ela significa louvores, então, consequentemente, pelo que ela só aparece em trechos de louvores. E isso é verdade, ela só aparece 22 vezes em Salmos e Apocalipse, 4 vezes, que é em relação a louvores no capítulo 19, que é o versículo 1, o 3, o 4 e o 6. Tá? E também o nome de alguns profetas aparece tanto Iá como Yahu. Tá? Está aqui, Neemias, Zacarias, Obadias, Sofonias. E é interessante que tá aqui o nome deles, e tem um nome de Deus contido neles. Como no nome do Salvador, do Messias, tem o nome de Deus ali. E tem um significado do nome do Messias. E aí quando a gente entende isso, por isso que tu entende outros trechos do significado do nome. Porque o nome Jesus não tem significado nenhum. Ele é português, ele não tem nenhum significado. Certo? Agora, quando tu vai para o nome hebraico do Messias, tu entende qual é o significado do nome dele. E isso é legal, porque quando vocês olhem no trecho, tá? Eu vou ver se eu pego, no final do vídeo, eu vou mostrar o trecho, né? Quando você vê o anjo Gabriel aparecendo a Maria, e ele fala que ela vai ter um filho, enfim, né? Ele fala que o nome dele será Yahusha. E por que o nome dele será Yahusha? Porque ele vai, perdoar os pecados deles, vai salvar eles dos pecados deles. Então, o próprio anjo Gabriel, ele já fala o significado do nome. Por isso que o nome dele vai ser Yahusha. Por quê? Porque qual é o significado de Yahusha? Yahu salva. Ou, se preferir, né, salvação de Yahu. Legal isso, né? Isso é interessante. Como a gente vê aqui, nesses nomes, Neemias, Iá conforta. E faz sentido, porque Neemias apareceu lutando, confortando, encorajando o povo no tempo da vinda dos babilônios, né, para a reconstrução do templo e de Jerusalém. Então era um tempo bem difícil. E é legal o nome dele, Iá conforta. Zacarias era um profeta, Iá se lembra, e o contexto de Zacarias também reflete ao nome dele. Sofonias, Iá tem guardado também. Obadias, servo de Iá. Tá? Então vamos lá. Então, segundo, ele aparece no nome de 2 profetas e da tribo que viria, o Messias. Que é o segundo significado. A gente falou de Iá, tá? Agora é de Yahu. Aqui, Yahu. Yod, He, Vav. Yahu.
que é Jeremias, a quem Yahweh designou. Isaías, Yahweh salvou, que é aqui, ó. Judá, que é Yahudá, né? Yod, Re, Vav. Acho que aqui é um Dalet, acho que é um Dalet, e um Ré é Yahudá. Isso, é um Dalet. Aqui é um Dalet, ó, Yahudá. Tá? Quer dizer o quê? Louvado seja Yahweh, certo? Vamos lá. Então, aplicações das palavras, tá? Para nós, a leitura é sempre da esquerda para a direita, certo? Mas no hebraico é da direita para a esquerda, tá? Por isso que está aqui, ó. Yod, Re, Vav, Re, tá? Aqui é moderno, e em cima antigo, tá? Eyat, Ha, Vav, Ha. Bom? Então vamos lá, tá? E aqui é interessante, tá? Eu trouxe isso aqui, depois vocês tiram fotos, captura de tela, ou vocês pesquisem na internet, vocês vão achar isso, tá? É legal que eles falam que não tem como tu saber um nome, não tem como tu decifrar, não tem como tu falar, mas o que eu vou mostrar agora tem como tu saber, tem como tu falar, certo? Até porque tem trechos bíblicos que mostram isso. Outras palavras, outras pessoas, que têm as mesmas letras, que são usadas. Então, se ela é usada e tem uma pronúncia, tu pode aplicar ela, usar ela e pronunciar no nome do Senhor. Certo? Então é legal isso. Ó, é vogal no hebraico antigo. Ó, ela é uma vogal, como eu falei, tá? E A no começo, né? E no meio. Sabe? Então aqui tem, ó, tem a referência no Strong, dicionário Strong, tá? Aqui também tem referência no dicionário Strong, tá? E aqui tem, ó, como ele é falado, ó. Se você pesquisar, ó, tá? Como Yod, como Ha, tá? Mas é interessante uma coisa sobre o Ha, que quando ele é aplicado no final, ele não é Ha, ele fica com H no final, entendeu? Então é meio que ele se inverte, tá? Entendeu? Que nem aqui, ó, tá? Aqui é uma palavra final, ó. Hayá, olha aqui, ó. Hayá, ó. No final, ele é um Ha também, ó. Só que o H fica no final. Entendeu? Vocês pegaram? Então, e aqui vocês pesquisam Hayá, vai ver que tem um Ha no início e um Ha no final. E no meio é um Yod. Só que ele fica Hayá, certo? Aqui tem outro também, que é Strong, tá? Que é 1949. É Hun. Tá? Aqui é um Vav, tá? Na verdade, um Vav, ele é o que é um duplo V. Tipo um W, né? Na pronúncia, né? Ele é um duplo V. Tá? Por isso que eles botaram o W, tá? Porque o W não existe no hebraico. Então o Vav, ele é um tipo Vav, ele é um duplo V. Tá? E aqui, ó, Ruach, que quer dizer espírito, tá? Ruach. Né? Aqui tem, ó, também, ó, o Vav. Ó, Vav. Aqui, ó, Luach, ó. No meio, também aqui. Bom?
Ó, espírito, que quer dizer tábuas. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Essa letra, quando no final da palavra é AH. E essa aqui, ó, o outro Rá. Essa letra no meio é Rá ou só H. E nem aqui um exemplo, ó. Azar, que é fazer, realçar, tá? E você pesquisar, você vai ver, ó. Aqui, Adamá, que é solo, terra, né? Não é Adam, né? É Adamá. Tá? Aqui no final também, ó. Tá? Que é o AH. Tá? Então isso depois vocês estudam, olham, vocês vão ver tudo certinho, tá? Então aqui, ó, tá? Deixei outros trechos, né? Mostrando um pouco sobre o que eu tô falando, tá? Ó, Arraiá, Axé, Arraiá. Ó, o AH aqui no final, ó. Que é esse aqui, ó, um Rá. E o Yod no meio, tá? Um Rá. E aqui eu acho que é um Aleph, tá? Se eu não me engano. Aqui é um Aleph, aqui acho que é um Shem, e aqui é um Hash, tá? Hash. Aqui também, ó, tá? Aleph, Re, Yod, Re, Aleph, Shen, Hash, Aleph, Re, Yod, Re. Então, lendo, né? O, Iá, o que era, que é e que será. O, Iá. E é legal que essa interpretação, onde que aparece o que era, o que é e o que será? Onde que vocês sabem que tem isso aqui? Tem no livro de Apocalipse. Lá tem, acho que é citado 3 vezes isso aqui. 2 vezes, eu acho que é 2 vezes no capítulo 1 e 1 no capítulo 3, se eu não me engano. E isso aqui significa o eterno. Que ele não é limitado ao tempo. Ele é eterno. Né? Ele tanto está no passado, como está no presente, como vai estar no futuro. Ele não é limitado, ele é um ser eterno. Né? Isso aqui que eu falei acho que eu tinha comentado isso aqui na primeira parte do vídeo. Tá? Sobre como o nome, como eu falei, né? Mostrei que as letras hebraicas, os nomes, eles têm números, eles têm significados, certo? E é legal que no nome de Deus, Yahuwah, tem o significado também da salvação do homem, que é a crucificação. Né? E quando tu vê lá, Yod, ele é uma mão. Yod. O Ra, ele é como visualizar, contemplar, certo? O Vav, ele é um cravo, um prego, certo? E aqui um Ra, contemplar também, tá? Então, quando tu vê o nome, o significado do nome do Senhor, né, ele é o quê? Tipo assim, né, bem popular falando, né? A mão contempla, o prego contempla. E quando tu lê isso, né, quando tu vê o quê? A imagem de um prego cravado numa mão. Certo? Não sei se vocês sabiam já disso, né? Mas é bem legal, né? Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso, né? Como o próprio nome do Messias tem um significado, o nome dos profetas. Que nem... por que Moisés trocou o nome de Oséias para Josué? Antes de Josué entrar na Terra Prometida. Tem um significado isso.
Depois vocês estudam e pesquisam. Tá? Aqui também, ó, a palavra aleluia, né, é formada de duas partes do hebraico. Aleluia. Então aqui é o que a gente já abordou, né? O nome do Senhor era para ser um memorial. E é legal quando ele fala memorial. O que a gente faz de memorial hoje com a congregação? Não é a ceia do Senhor? E o que significa o quê? Que o Senhor pediu quando ele fez a última ceia que os apóstolos fizessem um memorial. Então, quando a gente lembra todo o primeiro dia da semana, né? O memorial, então é como se a gente tem que fazer isso, lembrar. Né? Porque memorial é isso, é você vir à memória. Né? E o nome do Eterno é isso. Só que o que os judeus fizeram? Não tem vir à memória. Esquece esse nome. Mas foi isso que Deus mandou? Não foi? Já falei isso. E é legal aqui, ó, tá? Isso aqui é uma pedra encontrada em Samaria, tá? E tem um nome do Eterno aqui, ó. O Deus Yahuwah, Deus e Pai do nosso Yahushua HaMashiach, né? Yod, Re, Vav, Re, tá? Aqui também é uma pedra moabita, né? Que mostra as vitórias do rei, né? As vitórias deles. E lá mostra a vitória que ele teve contra Israel. E lá tem o quê? O nome do Eterno. Ó, o Deus de Israel. Ó, Yod, Re, Vav, Re. Tá? No paleo hebraico. Aqui é um tipo um pedaço de uma tábua de barro, que era tipo um imposto do templo. Tá? E aqui diz os 3 shekel ostracon, que é um antigo recibo de imposto escrito em um fragmento de barro, que dizia o quê? 3 ciclos ao templo de Yahuwah. Yod, E, Vav, E. Tá? Aqui também tem outras escritas que tem o nome do Eterno. Tá? Aqui também num papiro antigo. Aqui ó, mostra no papiro. Né? E hoje no Antigo Testamento é só Senhor. Mas por que eles não põem Yod, Re, Vav, Re lá? Eles põem Senhor. Elohim. Tá? E aqui eu trago uns trechos aqui, né? Que é Amós 4:13. Porque esse aqui, o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem que seja o seu pensamento, e o que faz ao amanhã trevas, e pisa os altos da terra. Yahuwah, o Elohim dos exércitos, é o seu nome. Muitos dizem, né, Deus dos exércitos é o nome dele. Na verdade, não é o nome dele. A gente sabe bem disso, isso aqui é um título. Então, Amós 5:8. Procurai o que faz os 7 estrelas e o Órion, e forma a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, e chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Yahuwah é o seu nome. Enche-se de vergonha suas faces, para que busquem o teu nome, Yahuwah, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Yahuwah, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 83. Então, é interessante aqui, tá? Quem que é Yahuwah? A gente já viu, como na primeira parte, tá? Que Yahuwah é Deus. Isso a gente já sabe, é o Deus de Israel. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus e Pai do nosso Yahushua. Então a gente sabe que ele é Deus.
Mas quem é Yahuwá? Ele é o pai ou ele é o filho? Porque alguns no mundo religioso diz que Yahuwá é o filho. Só que isso não é verdade, isso. Porque tem trechos, eu não sei se é no livro de Hebreus, tem no livro de Hebreus e no Antigo Testamento, eu não me lembro qual é o livro, e cita uma passagem que a passagem está no Antigo Testamento, né? Porque esse trecho é só citado, acho que é em Hebreus, mas no Antigo Testamento o contexto ele é baseado em Yahuwá. Só que esse trecho é um trecho messiânico. Então as pessoas pegam esse trecho e dizem, viu, ele é Yahuwá. Só que isso não é verdade. E eu provo isso nesse trecho que eu vou trazer agora. Eu não só digo que Yahuwá é o pai de Jesus, certo? Como eu provo isso, trazendo um trecho messiânico, que é Salmo 110. Que, se eu não me engano, ele está em Hebreus também. E eu botei aqui Yahuwá para mostrar realmente, né? Pra gente ver, porque esse trecho ele destaca quem é quem nesse trecho, e isso é legal. Só que quando tu lê Senhor, quando tu lê a outra palavra, porque aqui tem dois Senhor, tá? Senhor com letra maiúscula e Senhor menor, tá? Só que tu fica Senhor, Senhor, tá? Mas quem que é esse povo aí? Vamos supor, né? Só que, claro, quando tu difere e põe um nome real que tá ali e quem o trecho se refere, é muito claro isso. Tu realmente, assim, dá um boom na tua cabeça, certo? Porque esse salmo é um salmo de Davi, a gente sabe quem é que tá falando é Davi, mas sabemos que Davi era um profeta, certo? E ele profetizava, e esse salmo é um salmo profético. Falando de quem? Do Messias, certo? Então, eu botei de propósito aqui. Propósito não, porque o que eu fiz aqui era para ser assim, tá? Então, eu tô mais certo daquilo que tá escrito ali, porque aqui tinha que estar o nome de Deus mesmo, tá? Então, o trecho, ele diz, disse Yahuwá. Por que eu digo Yahuwá? Porque tá aqui, Yod, Re, Vav, Re, que é o que tá escrito no original. É o nome de Deus. Então, disse Yahuwá ao meu Senhor. Senhor de quem? De Davi. Tá. Só que esse Senhor que está aqui, quem que é? É o Messias, certo? E quem que é o Messias? É Yahusha, Jesus, né? Então, para ficar mais didático e mais legal isso, eu deveria ter botado Jesus aqui, tá? Porque ficaria assim, disse Yahuwá ao meu, a Jesus, vamos supor, certo? A Jesus, assenta-te à minha direita. Então Deus Yahuwá disse a Jesus, vem do meu lado, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É isso que o trecho está dizendo. Então a pessoa vai me dizer que Yahuwá é Jesus? É o filho dele? Não é verdade, porque esse trecho está desmentindo isso. Que Yahuwá é o pai, e o Senhor aqui de Davi, que é Jesus, é o filho dele. Então é muito simples isso, é uma coisa muito clara, certo? E aqui, que eu acho legal, Salmo de Davi. Aqui fala Jeová, porque tipo, são as testemunhas de Jeová que criaram isso, certo? Dá o domínio ao rei, e é verdade, né? Aqui, Senhor em maiúsculo, e aqui, né, e disse Yahuwá ao meu Senhor, que é Jesus, certo? Assenta à minha direita, enfim, né? E aqui tem os trechos, se vocês quiserem pesquisar, enfim, né? Efésios, né? Colossenses, Hebreus, aqui Hebreus também, né? Efésios, né? Lucas, Mateus, Hebreus aqui de novo. Esses trechos aqui, é para te dar um boom, assim, relacionado a isso que a gente está estudando, tá? Tá. Eu queria abordar um outro trecho, tá, que eu queria mostrar para vocês, que é aquele trecho
do anjo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Peraí. Mais ou menos. Se eu não me engano, tá? Ele tá. Eu acho que é em Mateus, se eu não me engano. Aqui, ó. É isso aí mesmo. É Mateus capítulo 1, versículo 21. Grava esse trecho, estuda aí na tua Bíblia. É muito interessante isso, tá? Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Yahusha. Por que o nome dele vai ser Yahusha? Porque o nome dele tem um significado, que é aquilo como o próprio nome de Yahuwá tem, como o nome dos profetas, como o nome de Josué, Oséias, Moisés, Abraão, tudo tem um significado, porque eles são nomes semíticos. Jesus tem um significado? Não tem. Tá? Não tem, porque o nome ele é um nome grego, um nome transliterado em português, ele não tem significado nenhum por trás desse nome. Agora, o nome do Messias hebraico tem. E qual é o significado? Salvará seu povo dos seus pecados. Ó. Então, o anjo Gabriel, ele já revela o que significa o nome do Messias, que é o quê? Salvação dos seus pecados. E isso por quê? Porque o nome dele é Yahusha. Que significa o quê? Yahu salva. Certo? Espero que vocês tenham pegado essa, tá bom? Tá. Então acho que era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês estudem, pesquisem, né? Não fiquem só nisso que eu tô falando, mas pesquisem vocês mesmos, tá bom? Se aprofundem, né? E aí assim vocês nunca vão ser enganados, tá? Que Deus abençoe o estudo de vocês, cada vez mais com o Espírito dele, com santificação na vida de vocês, para servir o Senhor por intermédio do nosso grande Yahusha em espírito e em verdade. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a semana de vocês, tá? E fiquem com Deus, tá bom? Valeu, abraço.